Pense Grande, com Carlinhos Costa Weber. Prestigiam esse programa Pense Grande, o programa de maior audiência do Grupo Diário, a Cotricel. Cotricel, juntos cultivamos sonhos e colhemos um amanhã melhor. AR2Z, construção e incorporação. 14 bis, estilo para viver, funcionalidade para morar. Farmácia São João, mais de 1.100 lojas no sul do Brasil. Cancian Imóveis, a maior estrutura imobiliária de Santa Maria e região. E o Sebrae RS, juntos a gente supera. Eu sou Carlos Costa Weber e esse é o programa Pense Grande, o programa de maior audiência no Grupo Diário. Antes de começar a nossa conversa e com quem nós vamos conversar, duas considerações interessantes. Primeiro, nós teremos 2 programas agora tratando especificamente de tecnologia. O papel da Universidade Federal Santa Maria, das universidades, das empresas, uma pauta extremamente importante, atualíssima e que Santa Maria está se inserindo felizmente. E segundo, a gente faz 60 anos que a gente fala que Santa Maria é uma exportadora de talentos, que nós mandamos os talentos embora. Aí eu tenho me dado conta como Santa Maria importa talentos. E a prova está aqui em nosso programa, né? Quantos professores da universidade passaram por aqui e estão lá na universidade, que vieram de longe, que são talentos extraordinários. Então, dando essas considerações, eu queria apresentar para vocês a Maria Daniela Dutra, professora da universidade e que hoje está num cargo importantíssimo. Ela é uma gestora de todo o processo tecnológico, do Parque Tecnológico Inovatec. E eu queria dar as boas-vindas, professora, e que tem uma história pessoal muito interessante. Bem-vinda, professora Daniela. Eu que agradeço, Carlinhos. É uma satisfação muito grande para mim estar no programa com uma audiência tão significativa para a cidade. O próprio nome Pense Grande, né? Traz todo esse propósito do ambiente de inovação que a gente vem representando. Então, em nome da universidade, está aqui, agradeço, né? E o meu nome também, como cidadã santamariense, acolhida, né? Agradeço a oportunidade de estar aqui para falar um pouquinho do nosso trabalho, do que a gente vem desenvolvendo, não só para a cidade, mas também para a região e para o país. Que bacana. Posso ter uma ideia? Quem é a Maria Daniela Dutra? Olha só, eu tive que buscar graduada em administração pela Faculdade de Macapá, olhem de onde é que ela veio, e em engenharia florestal pela Universidade Estadual do Amapá. Possui mestrado em engenharia florestal pela UFSM, aí que a história muda. Iniciou a carreira docente em 2011, lecionando disciplina nas áreas funcionais de gestão, curso de administração, arquitetura, design e gestão de cooperativas. Foi administradora nas incubadoras da UFSM, liderando projetos relacionados ao planejamento, monitoramento e implantação de práticas que desenvolvem o processo de empreendedores inovadores. O título é grande, mas é top. Atualmente é gestora do Inovatec, atuando no processo de implantação do Parque Tecnológico da UFSM. Professora Maria Daniela, a tua missão é muito importante. E eu participei recentemente de um evento lá na Gari, de tecnologia, e a professora deu um show lá. Encantou o conhecimento, o entusiasmo que ela tem pela essa área. E Santa Maria estava precisando de uma pessoa assim com essa visão inovadora, sabe? Com fé no que está fazendo. Mas antes de nós entrar em tecnologia, as pessoas querem conhecer quem é a Maria Daniela. Bom, Maria Daniela é uma nortista, como bem o Carlinhos comentou, né? Eu vim do norte do Brasil e atravessei praticamente um continente, se a gente for considerar, quase 3.000 quilômetros de distância. Vim para Santa Maria fazer o mestrado
Depois do mestrado, acabei inserindo aí na carreira docente, fui professora na UFSM, substituta lá em Palmeiras das Missões, depois trabalhei na Universidade Franciscana, e depois, num tempo, fui para administração mesmo, gestão, né? Passou pelo Politécnico também. Passei pelo Politécnico, Isso. exatamente, um carinho imenso pelo Colégio Politécnico, fantástico. Ambos, né? Nós adoramos Nossa, o Politécnico. Nossa, o Politécnico é fantástico. Fiz 2 palestras agora recentemente no Politécnico, lá eu amo aquilo. Não, é incrível, a gente fala que é uma universidade dentro de uma outra universidade, então é incrível. Então, eu sou essa nortista, né? Formada em 2, digamos assim, graduações para muitas pessoas muito distintas, mas bem complementares quando a gente fala desse processo do desenvolvimento de um profissional, né? Que tem que ter esse olhar bem transdisciplinar das atividades que desenvolve. O meu sonho era inserir as 2 profissões, mas acabou que eu fui para um outro rumo de oportunidades que a vida me gerou e que foram bem significantes, não só para o meu processo profissional, mas também pessoal como pessoa, né? De entender que a vida te gera oportunidades e são nessas oportunidades que muitas das vezes tu vai ao encontro de propósitos, que é o qual eu estou hoje, né, à frente da gestão de um parque tecnológico que fala de políticas públicas para desenvolvimento, para geração de oportunidade. Então eu digo com muito carinho e com muita, digamos assim, emoção na fala quando eu cito o parque tecnológico, porque é muito além da minha presença como gestora, né? É a minha presença também como cidadã santamariense. Uma vez que já estou aqui mais de 12 anos, então olhar para essa cidade com carinho de uma política que pode gerar o desenvolvimento econômico e social é ter a certeza que no futuro breve, aí eu para frente, quando eu tiver filhos, eu vou ter uma cidade melhor para os meus filhos, né? Com oportunidade, com qualidade de vida, com segurança, saúde, tudo isso só é possível com políticas públicas. Bom, o sonho de voltar para o norte chegou aqui, como é que diz o gaúcho, né? Se passa o cavalo encilhado, a gente monta, né? Exatamente, exatamente. O sonho de ir para o norte ficou agora num retorno mais de visita, né? Inclusive a minha mãe, que é minha avó, vai vir para cá para morar comigo. Exato, 81 anos, resolveu vir para cá. Coisa boa! Vai vir para cá, então acaba que cada vez mais a saída ao norte vai ser para visitar alguns familiares, né? Para reviver alguns momentos com amigos. Mas que agora a minha cidade é Santa Maria, que me acolheu com muito carinho e com muitas oportunidades, e que o mínimo que eu tenho que, digamos, retornar agora é tudo que foi investido em mim, seja via universidade, seja via cidade. Então, eu carrego isso comigo como um propósito, né, de entregar pelo menos uma metade do que eu recebi quando eu cheguei aqui. É que a gente tem isso, né? Eu estava dizendo ontem para os alunos lá do Politécnico que a gente teve o privilégio de estudar em universidade pública, então tu tens que retribuir, tem que retribuir, fazer o bem, poder ajudar cada jovem, sabe? Então nós temos missões parecidas. Mas quando é que chegou essa oportunidade de trabalhar em tecnologia, em pesquisa, em ciência, inovação? É interessante que eu fiz talvez um caminho para muitos que é sair da teoria para a prática. Porque quando eu me formei, eu fui trabalhar como professora numa escola chamada Fundação Bradesco, mantida pelo banco. E depois que eu saí de lá, eu virei professora do curso técnico. E de lá para cá, se iniciou minha carreira docente, como fui professora substituta na Universidade Federal de Santa Maria. E a partir daí as oportunidades foram sendo geradas, né? E com isso eu acabei ingressando no serviço público, né, no cargo de administrador na universidade. E como eu já trabalhava na carreira docente com toda a parte de disciplina de gestão e empreendedorismo, quando eu fiz a entrevista na universidade, falaram, não, a gente já tem um lugar certo que vai ter todas as competências, as qualidades necessárias para te exercer a tua função pública com excelência, e quem é que é incubadora tecnológica. Quem é que te encontrou esse talento? Foi a própria Progep, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, né, que eles fazem toda uma entrevista com os novos servidores para identificar essas potencialidades, qual a expertise que aquele possível servidor possui e quais áreas da universidade. É um trabalho fantástico que a Progep faz. Olha, eu vou ter que descobrir quem foi que decidiu lá para te colocar nessa área. Agora eu não vou lembrar, mas provavelmente seja alguém que responsável lá. Eu sei que foi uma moça, tá? Eu lembro que foi uma moça que me entrevistou, olhou meu currículo e disse, nossa, já dá aula há muito tempo na área de administração, porque
Porque, na verdade, eu comecei a dar aula lá em 2011 e aí isso foi até 2020 dando aula. Então, assim, não, tem que ir para a incubadora tecnológica. E olha que eu nem conhecia a incubadora tecnológica da universidade. Aí foi um divisor de águas para mim, porque ali na incubadora eu consegui ter, além dessa teoria do que é o empreendedorismo e métodos e modelos de propositivas para modelar negócio, a parte prática, a vivência do empreendedor. Na incubadora eu pude ter essa experiência de conviver com eles no desafio do cotidiano, né? É muita resiliência, é questão comportamental que precisa ser trabalhada, é questões técnicas que precisam ser trabalhadas. Então foi ali que muito do livro que eu ensinava, na prática, eu disse, realmente, tem muitas coisas que funcionam na teoria, mas que na prática a gente vai verificar que precisa muito mais também do comportamento humano. Ainda mais nessa mudança que está se vivendo, a academia ela não consegue acompanhar muitas vezes essa evolução dos negócios. É muito rápido, principalmente em tecnologia. Sim. Não, só para vocês entenderem, tá, que a Maria Daniele ela está numa função administrativa. Né? Não é uma professora cedida para um outro órgão, não, é gestora. Ela foi selecionada para ser gestora. E então, que normalmente se conversa aqui na área, na didática do ensino, mas agora sim nós temos essa gestora. Então, como é que tudo começou? Você caiu de paraquedas assim, num ambiente que já há muitos anos, desde a professora Neuza, né, o legado dela é fantástico. Nossa. Né? Foi a primeira pessoa assim, a falar em tecnologia e inovação dentro da universidade. E você entrou logo nessa história toda. Sim, foi um divisor de águas para mim, né? Porque até então esse mundo de startups, tecnologia e falar nessas modelagens, para mim ainda é um pouco distante, porque eu trabalhava aquele empreendedorismo, digamos, da teoria, e que a gente precisa adaptar nas questões, porque existem várias variáveis no mercado que interferem. E eu entrei na incubadora para trabalhar juntamente na coordenadoria de empreendedorismo, que hoje, como foi elevada à Pró-Reitoria de Inovação, a gente tem a coordenação de educação empreendedora da professora Carmen. Então, ali dentro eu pude trabalhar ativamente com os programas de educação empreendedora. Né? Então, a gente formava uma equipe de 4 pessoas, a gente tinha o nosso coordenador, e eu e mais 2 colegas ali trabalhavam. Um trabalhava na parte de negócio, outro na parte de prospecção de empresas, e eu ficava mais com a parte realmente dessas ações ligadas à educação empreendedora. Então, todos aqueles incentivos de bolsa para os estudantes atuarem nas empresas, né? Ou ainda programas de aceleração de ideias que viram negócios, eu acabei assumindo porque tinha essa experiência da carreira docente, mas com um olhar também desse processo de inserção dos estudantes no mercado de trabalho. Então, fiquei ali na incubadora por algum tempo, foi quando o meu gestor acabou indo para uma outra universidade. Recebi a proposta, então, de assumir a coordenadoria de empreendedorismo, e para mim foi um desafio, né? Que era, eu antes trabalhava numa parte específica da educação empreendedora, depois, eu vou sair de uma parte mais tática, operacional, para uma área mais estratégica, né? Então, tinha que pensar como é que essas políticas, essas ações com a universidade. E num curtíssimo espaço de tempo, depois eu surgi na proposta do Parque Tecnológico, né, a qual o nosso antigo diretor da Agitec, o saudoso professor Hélio, era diretor. O Hélio é um visionário. Nossa, é incrível. Eu adoro o professor Hélio, assim, porque ele sempre, com aquela calma dele, é uma calma aparente, né, porque ele está sempre a mil. Sim. E assim, a universidade deve muito à visão do professor Hélio. Um visionário realmente. Sim, e aí o professor Hélio, então, estava como diretor do Parque Tecnológico, e aí sentamos em mesa e recebi a proposta novamente de sair da coordenação de empreendedorismo e assumir o Parque Tecnológico. E ali eu me vi no embate, né, porque eu pensei, nossa, será que eu vou dar conta de um projeto que agora é uma iniciativa tão grandiosa, porque ela envolve muito além da universidade, ela envolve a cidade, né? Então, ela envolve políticas públicas. Será que eu, nesse posto de gestora de um ambiente de inovação que fala dessa propositiva de políticas que vão mobilizar não só localmente, mas regionalmente e nacionalmente, vou estar pronta? A gente nunca está, na verdade, né? Mas a gente tem que aprender a lidar com essas adversidades e conseguir se conectar com as pessoas que são capazes de nos auxiliar
e ir trilhando a cada passo, né, um passo sólido para a gente poder alcançar o nosso propósito, que é realmente tornar esse ambiente um ambiente propício para esse desenvolvimento econômico e oportunidade social. Pessoal, quando a Dani, eu vou chamar de Dani, né? Fica à vontade. Tem idade para ser minha neta quase. Quando a Dani citou a professora Carmen, da Pró-Reitoria de Inovação e Empreendedorismo, a Carmen me convocou para ajudar na coordenação de um projeto inovador dentro da universidade, que é uma mentoria empresarial. E a Carmen me disse, olha, Carlinhos, tu tens todos os contatos no network empresarial e tu tá aqui com a gente, tá aqui gente. E aí me convenceu a ajudar. E nós estamos agora indo ao ar nesse sábado, domingo. E então gravamos hoje na quarta, amanhã eu vou fazer a aula inaugural do projeto para 50 alunos do curso de veterinária. E interessante, né? Porque uma ex-aluna nossa, a professora Tônia, ela, quando soube que estávamos desenhando o projeto, a Tônia disse, eu já quero abraçar. E já passei os contatos dos primeiros 8 empresários, todos, claro, já se prontificaram, porque eu procurei convocar essa geração que está vindo atrás da minha, e com essa visão inovadora, empreendedora, e com capacidade de se comunicar bem para os alunos, né? Então, agradecer a Carmen, ela vai ser a entrevistada próxima, né? Ainda mais que ela agora está grávida, né? E, assim, uma pessoa muito querida. Eu queria, Dani, enfatizar também porque, assim, aqui de fora, como é que nós entendemos esse complexo que hoje é a nova Pró-Reitoria de Inovação e Empreendedorismo com a Inovatec e o Parque Tecnológico? Como é que essas coisas funcionam? A gente sempre comenta que hoje o Parque Tecnológico como iniciativa, ele vem se consolidando como um ambiente promotor da inovação. Evidentemente, a gente tem que entender que isso é um histórico. Tudo nasce, na verdade, lá com a nossa incubadora, a antiga incubadora Tecno Santa Maria, com a professora Nilza, com um projeto de extensão lá em 1999, primeira do Brasil, né? A terceira do Brasil e a primeira do Rio Grande do Sul a se consolidar, uma incubadora dentro de uma universidade, que trabalhava o ensino, a pesquisa, a extensão, mas a inovação era um pouco tímida, né? Então, dentro desse contexto de aprendizado, a gente veio se constituindo como um ambiente de inovação via incubadora propício para essa geração de ideias. Acho que, dado o momento, a gente tem a agência que consolida como unidade administrativa, mas ainda necessitando de uma articulação política interna com a universidade para trabalhar mais esse mercado e universidade. Então, quando se chega a uma elevação que a gente comenta de Pró-Reitoria de Inovação e Empreendedorismo, a gente ganha a capacidade de articular mais fortemente com a universidade, com a cidade, e dentro dessa Pró-Reitoria, então, tem o Inovatec, Parque Tecnológico da UFSM, que é esse ambiente da promoção da inovação e da tecnologia, mas, evidentemente, ele trabalha esse fluxo do conhecimento que faz com que a universidade trabalhe a pesquisa básica e aplicada, mas muito conectada com essa demanda e realidade do mercado, do que o mercado necessita, né? Então, a gente fala que o Parque Tecnológico ele é um grande catalisador desse fluxo de conhecimento entre o mercado, que tem a dor, que tem a expertise, que tem a estratégia do mercado, mas a universidade que abarca toda essa pesquisa básica aplicada por meio dos seus pesquisadores, professores, né, laboratórios, enfim, área de conhecimento. Então, o Parque Tecnológico vem como esse grande catalisador do fluxo do conhecimento, mas que precisa estar conectado entre o mercado, que tem a dor, e a universidade, que tem a expertise para desenvolver soluções, né? Muito legal. Nós estamos chegando aqui ao final do primeiro bloco. Vocês estão vendo que é encantadora a Maria Daniele, que veio lá do norte do Brasil para ajudar aqui no desenvolvimento de Santa Maria e da região. Pessoal, nós já voltamos com esse Pense Grande tratando de tecnologia. Já voltamos. Pense Grande com Carlinhos Costa Beber. Se tu quer abrir a tua própria loja, a gente te dá o passo a passo. Que baita vitrine, hein?
E tá pensando em bombar nas redes e vender online? Temos muitas dicas para ti. Curte e compartilha. E para quem quer renovar o cardápio, a gente tem a receita. Um churrasquinho de fundamento. Seja qual for o teu negócio, o Sebrae é para ti. Acesse sebraeprati.com.br e saiba como podemos te apoiar. O Sebrae é pra ti! O Sebrae é pra ti. Bem-vindo ao 14 Bis. Prepare-se para aterrissar em uma experiência singular de residir no coração da cidade, onde tudo está ao seu alcance. Aqui você tem acesso descomplicado à conveniência, lazer e entretenimento de alta qualidade. Próximo a supermercados, clubes, igrejas, shoppings e parques, o 14 Bis redefine o significado de qualidade de vida conectado a tudo o que é essencial para você. Desfrute de uma vida com segurança e conforto em uma localização privilegiada. Mais do que um edifício, é um estilo de vida. Estamos ansiosos para recebê-lo em breve neste espaço exclusivo, onde cada detalhe foi pensado para criar uma experiência única e inesquecível. Em breve, o 14 Bis estará de portas abertas para ser seu novo lar, transformando seus sonhos em realidade. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Estamos de volta com esse Pense Grande especial Tecnologia e Inovação com a professora Maria Daniele, que veio lá do Amapá para Santa Maria e hoje é uma cidadã santamariense. Nós estamos aqui com o carinho da Cotricel, nossa grande cooperativa aqui da região. O Sebrae, Dani, o Sebrae está por tudo. Parceiraço o empreendedorismo, são parceiraços. O grande prédio 14 Bis que eu conheci, fiquei encantado, é um empreendimento maravilhoso aqui de Santa Maria, uma vista assim, 360 graus, me apaixonei. Farmácia São João, o Pedro, que teve o carinho de pedir para a sua equipe ir nos vacinar lá em casa. Tu tem o prestígio aqui. Obrigado, Pedro, pelo carinho da vacina contra a gripe, que a gente recebeu esse carinho. E o meu querido amigo, o Juliano Cancian, parceiraço, né? Nós estamos envolvidos em 2, 3 projetos aqui. Um beijo a todos vocês, obrigado pelo carinho e o prestígio. Bom, Dani, um desabafo, tá? Que hoje eu já estou está dilatando mais a pupila e eu te ouvi falar. Mas eu sou testemunha da dificuldade da interação entre a academia e o mundo empresarial. A gente está vendo agora que com 60 anos de atraso estamos implantando um projeto de mentoria. E eu assumo até a culpa, porque quando eu fui presidente da CACISM, eu era professor e presidente da CACISM e não fiz isso. Sabe? Hoje eu me penalizo por não ter tomado essa iniciativa lá atrás. Mas passou. Então agora eu vejo um novo momento, porque a universidade abriu as portas. A universidade ficou um bom tempo fechada, tá? Atrás dos seus muros, e ainda temos alguns obstáculos que impedem essa maior aproximação, mas hoje, assim, felizmente, tá? Nós temos o Parque Tecnológico, a gente vê, né, ali dentro do parque empresas nascendo, empresas explodindo, ganhando mercado. E então, assim, é uma alegria, né, poder ver as coisas acontecendo. E com detalhe, Dani, eu que sou apaixonado pelo agronegócio, como estão surgindo startups para resolver as demandas do campo. Estou feliz com isso. A gente também está, porque a gente comenta aqui o Parque Tecnológico como uma iniciativa de política pública, esse é o papel dele também. A gente sempre comenta que as universidades elas passaram por alguma geração. A primeira e a segunda geração, quando a gente fala de ensino, pesquisa, extensão, e a terceira e quarta geração, a gente comenta que é o impacto, né, e a geração de conhecimento. Então, um parque tecnológico que está dentro de uma universidade, ele contribui para essa terceira e quarta etapa das universidades, que é gerar impacto para a localidade, para a região onde elas estão inseridas,
e também gerar esse fluxo de conhecimento, né? Porque os parques tecnológicos surgem dessa proposta, esse fluxo de conhecimento entre a universidade e o mercado. Então, quando a gente fala que o parque tecnológico tem ambientes de validação de tecnologia, né, que a gente comumente fala, os Living Labs, que são esses laboratórios abertos, que a gente amadurece tecnologia, é a gente mostrar o papel da universidade que gera esse impacto e gera esse conhecimento. A gente tem diversas iniciativas, a citar o Advance Farm, que é um grande laboratório aberto de validação de tecnologia, que faz com... Incrível, fantástico. É um espetáculo. Fantástico. E faz com que as startups que estejam dentro do Parque Tecnológico, estão na cidade de Santa Maria, elas acelerem o seu processo de maturação desse produto, desse processo. Então, percebam que o papel da universidade junto ao Parque Tecnológico, que é esse fluxo do conhecimento entre esse mercado e essa universidade, quando a gente tem um ambiente que é suporte para esse empreendedor, que desenvolve um dispositivo, que vai para uma maquinária agrícola, ou se vai numa coleira de um animal, e tu consegue desenvolver a nível, quando ele vai para o mercado ele está pronto, tu consegue, digamos, lidar talvez com um índice mais nefasto, que é aquele índice de mortalidade das empresas que a gente tem no Brasil. Então, quando a gente fala do Parque Tecnológico, a gente está falando como que a gente consegue, via esse ambiente de inovação, auxiliar nesses processos de impacto. E como que a gente mede esse impacto no Parque Tecnológico? Com geração de empregos, a gente mede com esse índice que a gente consegue diminuir de mortalidade de empresas, a gente consegue medir quando a gente identifica que essas empresas que são geradas dentro da cidade de Santa Maria e que permanecem em Santa Maria, ou permanecem com seus CNPJs aqui, por mais que tenham outras unidades em outros estados, é isso reverberar em melhorias, uma vez que essas melhorias elas vão vir sobre a arrecadação de impostos dessas empresas. Então, para te ter uma noção, a gente fala em 30 empresas na incubadora, 15 empresas no parque, que esses impostos que são gerados, eles vão reverberar para a melhoria da cidade de Santa Maria. E isso é feito por quem? Por estudantes, muitos deles, né? Estudantes da Casa dos Estudantes, estudantes que têm iniciativas de gerar oportunidade para si, um empreendedorismo de oportunidade, porque ele poderia se formar agrônomo e ser agrônomo, mas ele quer se formar agrônomo e ser empreendedor. Quando ele se forma agrônomo, empreendedor, e ele gera para outros estudantes a oportunidade de trabalhar numa startup, ou ainda quando a startup vira uma empresa de parque, ter um parque tecnológico de empresas, a citar que a gente tem diversas que eu poderia citar aqui, estão no Mato Grosso, no Paraná, estão em Curitiba, enfim, é a gente mostrar que esse ambiente, ele é um ambiente de impacto por gerar não só oportunidade econômica, mas também essa oportunidade social de mudar a vida das pessoas, né? Então, quando a gente fala dessa universidade que contém um ambiente de inovação, é falar da geração de oportunidade que não é desconectada. Eu tenho um mercado que tem a demanda e a expertise dessa estratégia de negócio, mas eu tenho uma universidade que tem, dentro da geração hoje do conhecimento, a moeda mais valiosa, que é esse conhecimento. Esse selo da UFSM, até o Eduardo Condorelli, que nasceu ali, a BioAgreen, está lá dentro. Sim, no Parque Eduardo Tecnológico. Condorelli, meu parceiraço, está no programa de mentorias e eles têm, olha a embalagem, as embalagens deles, endereço, campus da UFSM. Sim. Quer dizer, o detalhe, ele está vendendo o produto com a imagem da UFSM. Sim. Tá? Mas, assim, uma outra pergunta que eu acho bem interessante. Tá? Porque o envolvimento, a tecnologia envolve vários campos do conhecimento. E nós temos muitos laboratórios na universidade. Tem o laboratório de bioinsumos, a fábrica ali, que é fantástica. Fantástica. Né? O professor Márcio, um abraço, Márcio, que é um talento. Né? E como é que a empresa chega com uma demanda e vocês têm N frentes para serem atacadas do conhecimento. Como é que é feita essa gestão, interação de todas essas áreas para um projeto? A gente hoje tem uma equipe que trabalha a prospecção, né? Essa prospecção desses projetos das empresas que possuem demanda para a gente conectar com esse laboratório ou pesquisador que tem essa expertise. Então, hoje a gente tem uma prospecção ativa, que é um grupo da minha equipe que
faz essa reunião com a empresa, escuta a demanda e identifica na universidade esse potencial para a gente conectar e desenvolver essa solução em conjunto, ou a gente tem aquela prospecção mais passiva, onde a gente recebe essa demanda da empresa e a gente busca, então, esse laboratório, esse grupo de pesquisa, enfim, esse potencial solucionador de demandas dessa empresa, né? Então, hoje o Parque Tecnológico, ele funciona com muitas parcerias. Hoje o Parque Tecnológico, ele não busca executar sozinho, até porque sozinho ninguém consegue fazer nada. Sim. Então, a gente busca, na verdade, na universidade, esses parceiros, laboratórios de ponta. A citar o professor Márcio Mazzucchi, que é um parceiraço do Parque Tecnológico, a própria planta piloto, ela tem participação em 2 projetos do Parque Tecnológico. Um a gente submeteu em conjunto com o professor Márcio, né, para a parte dos maquinários, mas tecnológico, com a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado, onde a gente tirou o primeiro lugar no projeto, e também um recurso do Ministério da Agricultura, também com maquinários e equipamentos para o laboratório. Então, percebam que essa união entre o Parque Tecnológico e os laboratórios da universidade, seja para captar financiamentos, né, esses recursos governamentais, ou seja ainda para a gente conectar esse mercado com essa universidade, ele só se concretiza quando a gente soma essas parcerias. Então, hoje o Parque Tecnológico, ele faz essa prospecção, que é esse chamamento mesmo mais ativo da gente ir atrás da empresa e entender essa demanda, mas também a gente recebe dessa empresa essa procura. Onde está o professor que trabalha com determinada área do conhecimento, ou desenvolve algum tipo de prestação de serviço, ou desenvolve alguma ação que possa solucionar a minha demanda que eu tenho aqui. Então, a gente busca e vai atrás. Evidentemente que isso, na verdade, parte hoje do como funciona esse funil de entrada dessa empresa no parque. O modelo de negócio do parque da universidade, ele não é imobiliário, que a gente fala, né? Isso é interessante. Não é imobiliário. Eu achei bem interessante isso. A proposta do parque é a gente intensificar o número de projetos desse mercado com a universidade. Seja projetos de ensino, de pesquisa, de extensão ou de inovação. A universidade não pretende pegar uma área, que é o Parque Tecnológico, ceder para uma empresa construir um prédio e essa empresa ficar ilhada dentro da universidade sem interagir. Não, a gente não busca empresas nesse sentido. A gente busca empresas que queiram interagir com a universidade, que queiram desenvolver um projeto de mentoria com o empresário que tem essa expertise para trabalhar essa parte comportamental dos estudantes, que queiram daqui a pouco desenvolver um projeto de pesquisa que pague uma bolsa de mestrado ou doutorado de graduação, que queiram desenvolver um projeto relacionado à questão, por exemplo, de desenvolvimento na parte de estágio ou captação de talentos dos egressos dos estudantes da universidade. Então, assim, toda empresa que entra no parque, ela tem que apresentar um plano de atividades, que são essas contrapartidas que a gente fala. O que a empresa quer desenvolver com a universidade? É um projeto de pesquisa? A gente vai procurar o professor ou o pesquisador. É um projeto de ensino? A gente vai procurar, então, uma coordenação de curso ou um movimento de estudantes. É um projeto de inovação? Então, a gente vai procurar aquele, digamos, canal que vai sanar aquela demanda. Então, assim, o nosso modelo de negócio é realmente propor essa intensificação de projetos desse mercado com essa universidade. Porque a via de mão deve ser dupla, né? Sim. O mercado ganha, a universidade ganha, porque o mercado ganha porque tem a solução de ponta disruptiva ali. A universidade ganha porque tem formação técnica, mas tem formação comportamental dos estudantes, né? O mercado ganha quando desenvolve uma pesquisa, mas a universidade ganha porque se eu faço um comodato e uma empresa coloca um maquinário agrícola que consegue dar uma qualidade no ensino do estudante, eu tenho um profissional muito bem mais qualificado para esse mercado de trabalho. Porque hoje a universidade a gente entende, os recursos eles não são tão, digamos assim, grandioso como a gente desejaria que fosse, então a gente precisa dessa conexão do mercado para ofertar aos estudantes essa oportunidade. O Politécnico é um exemplo, Sim. maquinário de ponta. Sim. E a minha crítica também, ainda às ciências rurais, que não avançou como o Politécnico. O Politécnico está sempre com parcerias de tecnologias, empresas fornecedores de tecnologia. E assim, ali nós precisamos cutucar mais o pessoal dos ciências rurais, assim, porque pararam no tempo e eu vejo assim, maquinário obsoleto e tal, que nós precisamos ter, dentro da universidade nós temos exemplo. Mas assim, 2 perguntas, tá? Primeiro, a empresa tem muita urgência, né? Tudo é muito rápido porque a concorrente já está chegando. E como é que é administrar? Porque você vai trabalhar com pessoas ligadas a empresas, são pessoas, um vínculo empresa pública, órgão público.
Sim. E não, dentro da universidade não tem a urgência que tem a empresa. Então você fica numa responsabilidade muito grande de cobrança, e cada um tem uma maneira de reagir a essa cobrança. Essa é uma pergunta. É um desafio, né? É um desafio, é uma pergunta muito, muito desafiadora, no sentido que hoje o mercado ele tem uma velocidade, a universidade tem uma outra velocidade, não por, digamos assim, má vontade, mas por obstáculos mesmo burocráticos da administração pública, né? O que a gente faz? A gente sempre senta, quando uma empresa entra com seu plano de trabalho a desenvolver, seja ensino, pesquisa, extensão e inovação, e a gente faz como se fosse uma delimitação dos principais problemas que a empresa apresenta. Porque a gente, numa negociação de mercado e universidade, a gente tem que mostrar também para essa empresa que o nível de complexidade de cada problema, ele merece uma atenção de acordo com o que aquela empresa espera que seja resolvido. Sim. Então, eu não posso, por exemplo, prometer uma empresa que ela tem um projeto lá que ela está há anos tentando desenvolver, que há uma necessidade gigantesca de recursos financeiros ou de recursos humanos e que em uma disciplina, por exemplo, eu vou conseguir solucionar. Então, eu tento mostrar, na verdade eu não, né? A minha equipe tenta mostrar por meio do analista de inovação e de projetos que cada problema ele tem um nível de complexidade, a gente coloca em mesa as possíveis soluções de acordo com o período e complexidade dessa demanda e a empresa analisa se está disposta a, digamos, executar aquele plano de atividades sugeridos, né? Então, a gente sempre comenta assim, hoje a gente não quer gerar numa empresa uma expectativa que a gente vai solucionar uma demanda que daqui a pouco ela está 3 anos tentando resolver e não conseguiu. Mas a gente vai mostrar quais são as possibilidades e a gente vai tentando, digamos, vencer cada uma daquelas possibilidade de soluções, mostrando para a empresa sempre que vai ter um valor se ela também analisar a perspectiva de tempo do horizonte que ela quer a solução. Bom, né? Daniel, voou já o tempo. Fernando, obrigado aí pelo carinho, Fernando. E só para encerrar esse bloco, que também as empresas muitas vezes perdem o time. Quer dizer, elas vão buscar o socorro da universidade quando já perderam o time, o concorrente já está em cima, está com a solução inovadora, né? Então é um belo desafio. Pessoal, nós já voltamos, estamos aqui com essa joinha da nossa universidade, a professora Maria Daniele, que veio lá do norte para trazer toda essa inteligência e perspicácia para a gente. Nós já voltamos. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Se tu quer abrir a tua própria loja, a gente te dá o passo a passo. Que baita vitrine, hein? E tá pensando em bombar nas redes e vender online? Temos muitas dicas pra ti. Curte e compartilha. E pra quem quer renovar o cardápio, a gente tem a receita. Um churrasquinho de fundamento. Seja qual for o teu negócio, o Sebrae é pra ti. Acesse sebraeprati.com.br e saiba como podemos te apoiar. O Sebrae é pra ti! O Sebrae é pra ti! Bem-vindo ao 14 Bis. Prepare-se para aterrissar em uma experiência singular de residir no coração da cidade, onde tudo está ao seu alcance. Aqui você tem acesso descomplicado à conveniência, lazer e entretenimento de alta qualidade. Próximo a supermercados, clubes, igrejas, shoppings e parques, o 14 Bis redefine o significado de qualidade de vida conectado a tudo o que é essencial para você. Desfrute de uma vida com segurança e conforto em uma localização privilegiada. Mais do que um edifício, é um estilo de vida. Estamos ansiosos para recebê-lo em breve neste espaço exclusivo, onde cada detalhe foi pensado para criar uma experiência única e inesquecível. Em breve, o 14 Bis estará de portas abertas para ser seu novo lar, transformando seus sonhos em realidade. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Nós estamos tratando, então, nesse programa especial de tecnologia e inovação. Esse e o próximo programa vai ser a nossa pauta. Vamos falar um pouquinho para frente, então, porque nós temos uma demanda latente e real muito grande. As empresas brasileiras estão tendo que competir cada vez mais com a tecnologia importada. Nós temos um atraso tecnológico que nós temos que ser compensado. Mas
nós temos assim um potencial de laboratórios, de pesquisa nessa universidade que é algo extraordinário e as pessoas pouco conhecem. E o segundo que acho assim muito importante, Dani, que nós estamos no meio do agronegócio. E o agro, que eu conheço razoavelmente bem, tem demandas constantes, exige cada vez mais tecnologia, até porque a dificuldade de encontrar mão de obra, sabe, para poder trabalhar nesses novos empreendimentos. Então, assim, a gente gostaria de ver qual é o que você está enxergando pela frente, como nós podemos aumentar a nossa oferta de serviços de qualidade, de pesquisa, e abrir as portas. Você agora vai vender o parque tecnológico. Bom, o parque tecnológico, como eu já venho frisando desde o início da nossa conversa, ele é um instrumento de política pública. Só que a gente precisa entender também que esse instrumento ele precisa ser, digamos assim, fortalecido com algumas iniciativas. A citar as iniciativas relacionadas à regulamentação. Porque a gente não fala em ambiente promotor da inovação se a gente não falar desse alinhamento com todos esses órgãos que regulamentam e fiscalizam produtos inovadores, processos inovadores. Então, a gente sempre fala que o Parque Tecnológico ele tem um propósito. Né? O propósito dele é ser esse promotor da inovação, desse desenvolvimento econômico e social, mas ele também tem que ser um ambiente favorável para quem empreende por meio de modelos de negócios inovadores e tecnológicos. E me entenda tecnológico não como o fim, né, mas como o meio, porque afinal de contas a gente tem empresas de diversas áreas e empreendedores de diversas áreas no parque tecnológico que empreendem no varejo, na educação, empreendem na agrotecnologia, nos food techs, nos produtos biológicos, mas que usam a tecnologia como meio para promover esse processo de geração de modelos de negócio. Então, o propósito do parque neste atual cenário é que a gente contribua para que Santa Maria entre na rota da inovação. E quando a gente entra na rota da inovação do Brasil, a gente tem um olhar não só de gerar negócios por meio dos nossos cidadãos santamarienses ou quem foi recebido como santamariense igual eu, mas também da gente atrair outras empresas e olhar para Santa Maria como um ambiente propício para inovar. Por que eu falo isso? Porque hoje o processo de inovação ele ainda padece de uma regulamentação e de um processo de fiscalização muito engessado. O cenário de hoje não é o cenário de 10 anos atrás. Então, se eu estiver travada em um processo que mais me trava a inovação do que me auxilia, eu não tenho um ambiente propício para promover essa inovação e essa tecnologia. E isso vai esbarrar no que tu me colocaste, né? Como é que fica com essa questão da mão de obra, essa geração de oportunidade? Isso também tem que andar em conjunto com esse ambiente que é promotor da inovação. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, que tem um ministério que trabalha sobre uma regulamentação e hoje não está atento aos produtos biológicos, isso vai barrar quem trabalha com essa agricultura regenerativa. Mas que bom que isso está ocorrendo, porque em 2024 a gente foi contemplado com o presente de Natal de ter a questão da lei dos bioinsumos, auxiliando esses empreendedores que trabalham... Foi uma alavanca impressionante. Exatamente, com a cultura regenerativa, de mostrar que a gente sim está pensando como um ambiente que faz essas propositivas. Por que eu digo isso? Hoje eu componho a rede de cooperação latino-americana da agricultura com o Ministério, né, da Agricultura e Abastecimento, para a gente propor políticas para que esse cenário que a gente possui hoje, seja a nível regional, local ou nacional, a gente coopere com outros países para que a gente consiga também estar nesse nível de competitividade internacional. Mas é de arrepiar. Não adianta, sabe, Carlinhos, a gente ficar aqui preso em Santa Maria, todo mundo falando que a gente tem potencialidade, só que isso não sair daqui, tem que sair. Hoje, a gente faz parte, eu com o professor Barim, do comitê técnico que discute as políticas food techs para o Brasil. Então, assim, ter o parque tecnológico hoje como um promotor de inovação, mas é um agente propositivo nas políticas públicas que vai destravar esse processo de inovação, é a gente ter a certeza que, como ambiente de inovação, eu, como gestora, estou fazendo um papel de conexão. Eu preciso sair de Santa Maria,
uma vez que Brasília não vem até mim, Sim. eu, como agente, tenho Sim. que trazer esses E agentes assim que tem que funcionar. para eles poderem verificar que a gente tem potencialidade e, Uhum. principalmente, a gente contribuir com essas estruturas de políticas públicas, sabe? Seja para os produtos biológicos, seja para a questão das food tech, que são os alimentos contemporâneos do Uhum. futuro, seja para as agrotecnologias. Então, assim, a gente tem que ter esse olhar que, se a gente não tiver um ambiente propício para o empreendedor, que não é um ambiente propício só da perspectiva de ambientes, laboratórios vivos para validar a tecnologia, mas também de um ambiente seguro para mim fazer esse processo de experimentação e validação de tecnologia. Esse ambiente que a gente espera para Santa Maria. Sabe que outro detalhe interessante nesse ambiente é que, como você tem lá no Parque Tecnológico segmentos mais diversos, eu chego com uma demanda e lá você descobre que ele tem uma potencialidade ainda maior se tu unires a tecnologia de outro, a pesquisa de outro. Então, o parque tem essa grande vantagem, tá? Sim. De poder multiplicar uma expectativa, porque estão ali lado a lado, Só falta se conectar. falta só conectar. Exatamente. E esse é o nosso defeito. E assim, Dani, Santa Maria já perdeu o tempo de querer ter uma indústria, mas o que a gente não aceita é como todas as cidades que têm grandes universidades, elas cresceram muito junto com a universidade. Santa Maria se desconectou, nunca teve conectada com a universidade o desenvolvimento, nunca. E agora é a hora de pegar esse movimento da tecnologia. Realmente, como você falou, tá? Nós temos hoje, e já estamos atraindo, na área de tecnologia, hoje nós já estamos importando técnicos qualificados em tecnologia e não estamos mais exportando. Então você veio cair aqui, você caiu num ambiente, tá, que tem um grande potencial. Sim, a gente sempre comenta que esse ambiente de Santa Maria, assim como os outros que existem, afinal, a gente tem 3 parques tecnológicos, eles têm dentro das suas, digamos assim, especificidade de modelos de negócio, um único propósito, né? Uhum. Que é essa geração de oportunidade econômica e social. Evidentemente, a gente tem alguns desafios pela frente, que durante essa maturação, esse desenvolvimento, a gente vai conseguindo, com os erros e acertos, né, melhor delineando por onde a gente vai montar essa estratégia, mas sempre tendo essa perspectiva, que o nosso planejamento passa de uma realidade, né, por uma finalidade e um plano de ação. Esse é o Parque Tecnológico da Universidade Federal de Santa Maria. A gente tem uma realidade, nossa realidade é, Santa Maria precisa, né, deixar esse posto, ou pelo menos baixar esse posto uma das cidades maiores que exporta conhecimento, né, com capital intelectual para pessoas que vão para fora, e a gente fica muito feliz que foram para fora, mas para quem sabe não acabar, porque a gente não vai conseguir fazer isso, a gente nem tem o interesse, mas que a gente tenha uma cidade que seja capaz de abarcar as pessoas, que as pessoas possam ter a oportunidade de, se elas quiserem ir, elas podem, mas elas têm também a possibilidade de ficar. Que ela tem, na verdade, a escolha, né? Uhum. Se ela quiser ir, ela pode ir, evidentemente, tem esse livre-arbítrio, mas que ela tenha, eu posso ficar, porque Santa Maria é segura, Santa Maria, ela tem oportunidade. Tem qualidade de vida. Qualidade de vida, exatamente. Então, esse é o papel do parque, esse é o papel da universidade, esse é o papel dos ambientes de inovação, né? Que eles possam promover essa inovação e isso reverbere em oportunidade para quem vive naquela região onde o parque está. Só que a gente não vai fazer isso, a gente continuar fechado em Santa Maria. Então, a gente precisa atrair esses órgãos, essas entidades, para mostrar que o nosso potencial, ele concorre de, digamos assim, par de igualdade com negócios que são desenvolvidos a nível internacional. Eu poderia te falar em inúmeros modelos de negócio que hoje estão em 8 estados brasileiros, que estão fora do país, que foram negócios gerados dentro da universidade, dentro da cidade de Santa Maria e que geram impacto, né? Eles geram oportunidade, eles mudam e transformam a vida das pessoas. Isso é o ambiente de inovação. Só que para isso, a gente como agente público, a gente como sociedade, como universidade, a gente precisa, além de se mostrar mais, se conectar mais, né? E carregar consigo esse propósito, que esse ambiente é um ambiente que ele vai favorecer todos. Ele não é o parque tecnológico da UFSM. Ele é o parque tecnológico que está na Universidade Federal de Santa Maria, mas ele tem um propósito de desenvolver
economicamente e socialmente a cidade, contribuir com o desenvolvimento da região, né? E nacionalmente, por que não? A gente tem esse potencial. Então, Último desafio. Como nós vamos... É difícil nós parar. sim. Como nós vamos aproximar, quebrar esse paradigma que seria tão óbvio de eu tenho aqui uma universidade dentro da minha cidade e eu não conheço ninguém lá dentro. Aqui a empresa Santa Lúcia diz, olha, eu tenho que mandar fazer em Canoas as pesquisas desses novos combustíveis, biocombustíveis, assim. Pô, mas nós temos aqui química, engenharia química, tá? Já conectamos, as soluções estão aqui dentro e a tua função é muito importante nessa aproximação com as empresas da sociedade aqui. Tu já me deu a resposta, né? A gente precisa se conectar. Eu sei que parece um jargão, parece uma fase de efeito, mas as pessoas precisam estar próximas, se conhecer. Porque o momento de inovação, ele é isso. É num cafezinho que tu tá ali, que tu troca uma ideia com uma outra startup, que, nossa, a gente pode desenvolver em conjunto, tu tem a solução que eu preciso. É num café, é numa reunião, é no social. Então, assim, a gente precisa se ver mais, é isso que a gente fala. Então, os eventos da cidade, os eventos que ocorrem tanto dentro da universidade quanto na cidade, a gente precisa sair um pouco da bolha, que não sejam os mesmos convidados, que a gente possa atrair a universidade, possa atrair o empresário, possa atrair as entidades, para que todos juntos possam se ver e nesse, digamos, presencial, possam trocar uma ideia que muitas das vezes ocorre que até a mesma entidade ou o mesmo meio de inovação ou a mesma universidade estão fazendo a mesma atividade e não precisa fazer a mesma atividade. A gente precisa, na verdade, somar esforços para que a gente consiga intensificar o que a gente vem promovendo. Então, assim, a resposta é, precisamos sim nos conectarmos, né? Eu conhecer o Carlinho Costa Bebe, conhecer as iniciativas deles, para que a gente consiga, quem sabe, propor, como foi proposto. Vem para dentro da universidade, vamos trabalhar uma mentoria, ou ainda ir para um evento na cidade com uma determinada empresa. Eles, não, a tua solução eu consigo num laboratório da universidade. Ou ainda, né, ir para uma escola municipal, estadual, da cidade e mostrar que a gente trabalha a cultura do empreendedorismo e por que não colocar a criança desde lá do ensino fundamental a participar de projetos com a universidade, com o parque tecnológico. Só que para isso a gente precisa se ver. Não vai ser a universidade de um lado, né, o empresariado, ou as entidades, ou o poder público de outro, que a gente vai conseguir fazer essa aproximação. O ser humano, ele é um ser relacional, ele precisa se relacionar. Se a gente não se relaciona, a gente não se aproxima, a gente não enxerga a qualidade ou ainda a expertise do outro para a gente se somar nesses esforços, né? Então, o próprio parque, ele é um ambiente que a gente fala de inovação, mas ele é feito de pessoas. E pessoas precisam se ver, pessoas precisam conversar, né? E cada vez mais a gente tem essa comprovação quando a gente passa daquele período de pandemia e as pessoas estão nessa sede de se encontrar. Então, Santa Maria precisa disso, se encontrar mais. Se encontrar mais. Nós podíamos, isso te confesso a minha ignorância, mas como seria importante a gente fazer um evento, né, com as startups que estão lá dentro, mostrar o que já tem de inovação. Eu acho que assim, essas coisas, assim, a gente levaria os parceiros, né? Acho que nós podíamos já desenvolver, prever para o segundo semestre, um evento de inovação dentro lá do parque e a gente leva os empresários, empreendedores, visionários, pessoas de outras cidades, porque hoje está tudo muito interligado, tudo é muito globalizado, tudo é muito rápido, Então, às vezes, quando eu dava... eu era parceiro da gurizada de startups, né? E então eles ficavam um tempão ali rodeando e correndo em roda e não saía daquilo. E um grande problema das startups é desconhecimento da área comercial. Uma coisa é o conhecimento técnico, outra coisa, a gente precisa dar o suporte do mercado, comércio, como é que se faz pesquisa de mercado e como é que se vende. Então, os desafios que nós temos no parque, a cada dia vão se somando, e ganham uma experiência aqui, uma expertise ali, e para a gente se juntar. Eu estou muito feliz, assim, é uma pena que... Mas
estamos na mesma canoa e assim, vamos fazer mais essa interação, né? E a gente está agora gradativamente levando os empresários, e assim, ó, o pessoal está empolgado em voltar para dentro da universidade, tá? Conviver com os alunos. Eu vi a empolgação desses colegas que eu convidei, assim, alegria, todos querendo abraçar. Amanhã mesmo que a gente vai fazer a abertura, eles vão lá, até porque, Dani, assim, eu já tenho mais jeitinho, né, de falar com a meninada, né? Tem muito da área de atitude pessoal, né? Não adianta só falar em negócio, né? Atitude pessoal, atitude de vida. Sim, olha, bem legal, tá? Bem legal, voou esse nosso programa. Mas na outra semana a gente vai dar sequência com a Carmen, então, olha, espetacular. Sucesso. Eu que agradeço, tá? E inclusive fica aqui, o Carlinhos me deu aqui um desafio. Deixa a mensagem de colocar um programa, e eu já tenho uma proposta para ti, tá? A gente roda um programa lá chamado Connect Grow, onde a gente faz entre as empresas do Parque Incubador, e por que não fazer um Connect Grow um Connect Cresça, né? Entre os empresários da de Santa Maria e as empresas do Parque e da incubadora, para a gente fazer esse match, fazer esse encontro aí que pode gerar, com certeza, tenho certeza, né, muitas oportunidades para a cidade, tá bom? Obrigada, pessoal, gente. Agradecemos aí o carinho de vocês todos, vocês viram, assim, é apaixonante conversar com a professora Maria Daniele, e que vocês estão vendo assim, entusiasmo contagiante. Ela veio lá do norte para nos contagiar, né, com essa vontade, essa garra de quebrar esses paradigmas que nos distanciam a academia do empresariado. Beijo, obrigado pelo carinho de vocês. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Prestigiam esse programa Pense Grande, o programa de maior audiência do Grupo Diário, a Cotricel. Cotricel, juntos cultivamos sonhos e colhemos um amanhã melhor. AR2Z, construção e incorporação. 14 bis, estilo para viver, funcionalidade para morar. Farmácia São João, mais de 1.100 lojas no sul do Brasil. Cancinha Imóveis, a maior estrutura imobiliária de Santa Maria e região. E o Sebrae RS, juntos a gente supera.